Olá meus amigos, boa noite. Estou de volta aqui para gravar esse vídeo com vocês aqui no canal, no Foco da Verdade, tá? Esse é um vídeo especial, é mais assim uma conversa com vocês, compartilhar um conhecimento que eu adquiri há uns 4 anos atrás, assim que eu iniciei aqui no canal, né? Embora eu não ter estudado assim a fundo esse assunto, eu vi no canal de um irmão, compartilhei no áudio com um amigo meu e eu não pesquisei a fundo, né? Eu fico devendo para vocês, se porventura eu puder aprofundar mais nesse assunto. Mas se você já tiver interesse, corra atrás aí na internet, né? E pesquisa. A história foi sobre os Cavaleiros Templários, né? Eu vou direto logo ao assunto. Curtem, compartilhem e comentem. A história começou mais ou menos assim. Eu vou fazer a introdução. Antigamente, né? Já havia dinheiro, havia os denários, né? Mas antigamente tinha o comércio de câmbio, né? Assim, de troca. Então, determinada pessoa prestava um serviço para uma determinada pessoa e aquela outra determinada pessoa prestava o serviço ou para a mesma ou para outra pessoa, mas era pago em manufaturas, né? Um artesão, ele poderia pagar o mercadinho com as suas artes, né? Ou vice-versa, né? O fabricador de móveis poderia fazer negócio com fabricante de sapatos, fabricante de roupas, em troca dos móveis. O dinheiro era assim, era o último caso, que valia a amizade das pessoas, o companheirismo, né? E naquela época tinham muitas romarias, entendeu? Aquele povo, né, fazia muitas romarias, né? Iam para Jerusalém, em romaria, em procissão, né? Fala logo esse linguajar para as pessoas entenderem. Em procissão, em caminhadas muito longas no deserto. E essas pessoas, elas eram saqueadas, né? Ou para Roma também, né? Para o Vaticano. Também tinha procissões para o Vaticano. Então essas pessoas, ambas pessoas, em respectivos lugares, eram saqueadas no exército no exército não, perdão. Esse negócio de exército, cara. Esse negócio pelo deserto. Elas eram saqueadas no deserto pelos beduíns e raçacins, que era uma tribo de saqueadores que viviam em roubar os outros, saquear os outros. Não sei se eles matavam, acho que eles matavam também, dependendo da situação. Aí houve-se a necessidade do sistema religioso criar uma tropa de cavaleiros templários, os cavaleiros do templo. É como se fosse assim, um cavaleiro da igreja, entendeu? Do templo, um policial do templo, um segurança do templo. Então esses cavaleiros, né, eles eram treinados para isso, para ir para as procissões defender o povo, né, para que não seja saqueado o ouro desse povo, o dinheiro, né, e a própria vida. Partindo do ponto onde eu vi a história, né, não vou adentrar em outros detalhes porque eu não sei da fonte onde o irmão tirou, tá? Esses templários firmaram um acordo com os beduíns e raçacins, porque eles viram que tinha muito lucro, né? Às vezes eles combinavam ali, tinha uma briga mentirosa ali, aí os templários matavam alguns beduíns, raçacins, recuperavam algumas coisinhas ali para enganar o povo, mas a maioria eles passavam a mão junto com os beduíns e raçacins, eles repartiam. E a Igreja Católica, né, já na época já existente, o Império Romano Católico, ele observou que os beduíns e raçacins, os
cavaleiros templários estavam adquirindo muitas riquezas e não sabiam adivinhar de onde essas riquezas. Então eles viram uma grande ameaça, né? Que os cavaleiros templários poderiam ser uma grande ameaça para eles. Então eles, o que eles fizeram? Trataram de dar fim, né? Matar eles e caçar os cavaleiros templários. Então eles foram migrando por toda aquela região da Europa ali, né? Ali do Reino Unido, em Gales ali, nas partes mais privilegiadas da Europa ali, né? Onde tinha os povoados mais ricos. Ali, País de Gales, né? Grã-Bretanha, Escócia. Então já eram vilas que as pessoas já tinham poder aquisitivo, eram vilas já um pouco evoluídas, né? Já tinham o seu poderio de comércio. Então eles foram migrando. Então eles levaram toda essa fortuna junto com eles, então eles já foram ricos para lá. Então quando eles viram todo esse comércio, né? Eles já tiveram a sacada. Vamos abrir um parênteses aqui e dar um exemplo. O Pedro ele fabrica móveis. O Pedro fabrica móveis. Qual os móveis que o Pedro fabrica? O Pedro fabrica uma cama, né? Então o Pedro, ele tem na mente dele aqui toda a informação de como fabricar uma cama. E a linha de produção é toda dele. Aí Pedro, ele negocia junto com as pessoas, como eu falei anteriormente no vídeo, o dinheiro sempre por último. Mas o templário chega até o Pedro com a desculpa de comprar do Pedro uma cama. Aí compra a cama do Pedro. Depois ele volta elogiando a cama do Pedro, sabe? Nossa, senhor Pedro, a sua cama, né? Sua cama é sensacional. O senhor trabalha muito bem. Que matéria-prima o senhor usa, seu Pedro? Começa a fazer algumas perguntas sobre a vida do Pedro. Pedro, quem te ajuda? Os meus filhos, minha família me ajuda. Porque o comércio, né? Hoje em dia existe o comércio familiar, a agricultura familiar. Mas o comércio familiar é muito mais extenso que hoje. O que as grandes indústrias faziam, as famílias faziam, né? Aí o Pedro já assim todo alegre, né, pelos elogios do seu novo cliente. Aí Pedro, posso fazer uma proposta? Pode. Que proposta, seu templário? Você quer fechar todo? Eu tô pensando em abrir né, inventou qualquer mentira, uma exposição de vendas, não sei o que, né? E levar para as feiras, né? Pedro, me fabrica tantas camas aí, Pedro, para eu levar para as feiras para vender. Aí o Pedro, né, pensando na sua zona de conforto, mesmo, cara, é muito cansativo para mim eu levar todas essas coisas, né? Eu já fabrico aqui na minha casa, levo para determinado local, né? E às vezes não vendo tudo, trago novamente para cá. Então essa oferta me agrada. Eu vou só fabricar aqui e esse cidadão vai ter todo o trabalho de locomoção. O Pedro fabrica as camas, né? Então a cama já está arrumada para o Pedro deitar. Então quando o Pedro está deitado ali, o templário já começa. Pedro, suas camas. E começa tipo assim, a degradar o trabalho do Pedro. Já começa a fazer algumas exigências pro Pedro, né? Começa a entrar na mente do Pedro. Pedro, então, o que você acha, Pedro, né? De levar toda a sua produção pra minha manufatura. E lá vai ter outras pessoas, Pedro, pra te ajudar, né? Às vezes aí você fabrica uma parte da cama, fulano fabrica outra parte da cama, Beltrano fabrica outra parte da cama, né? E assim vocês vão trabalhar na minha manufatura. Então o Pedro, ele era dono, agora ele já é empregado do templário, sem saber, tá? O Pedro ele poderia trabalhar a hora que ele quiser com a família dele. Seu filho não tem como trabalhar, manda para a escola. Eu vou estudar sobre a escola, né?
como surgem as escolas. Eu já tenho minha opinião formada, mas eu não vou botar minha opinião aqui porque, né? Tem que ter um pouco de estudo. Então o Pedro foi para a manufatura do Templário e se tornou mais um escravo daquele Templário. Além do Pedro perder, tá, a sua manufatura, a sua fabricação, a sua liberdade de fazer com a cama, porque não é só o dinheiro em si. Eu não vendi a cama, então igual eu falei, o Pedro não poderia vender a cama, igual eu falei, né, nas partes anteriores do vídeo. Ele poderia fazer o que quiser com essa cama, às vezes trazer da feira, né? Não vendeu lá na feira, mas poderia negociar com algum, né? Negociar alimentos com a venda, com o rapaz, com o João lá da venda, né? Com o Lucas lá não sei da onde, né? Então, lá dentro daquela vila, eles tinham como, né? Um socorrer o outro, né? Sem a pessoa passar necessidade, se a pessoa tem prejuízo. Aí o João vai até o Pedro, né? Querendo negociar com o Pedro, uma cama com o Pedro. Aí o Pedro fala assim: ô João, eu não tô mais fabricando as camas aqui não. Agora eu tô na manufatura lá não sei aonde, né? Poxa, Pedro, como é que você fez isso e tal? Aí tem uma chateação entre as pessoas, porque naquela época as pessoas davam valor à amizade, valor ao companheirismo, né? Não é como hoje. Esse capitalismo tão instaurado. E eu não tô falando de comunismo, tá, gente? Eu tô falando, tá, de fatos históricos, né? Que foram fatos que eu creio que foi muito real. Por que foi muito real? Porque eu sei como é que é hoje, né, gente? Só a gente olhar hoje, olha, fulano, tá Natal, é das escrituras, mas cabe muito bem aqui. O Velho Testamento o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, é sombra do que vai acontecer. O passado é reflexo de agora, meu irmão, tá? Como é que tá o trabalho hoje? As pessoas não se matam de trabalhar nas indústrias, não se matam de trabalhar em algum local, né? Não alugam os braços? Então, começou dali. Eu tô mostrando pra vocês o pai da criança com ela no colo, pra vocês verem, tá? Aí o Pedro, né, além de perder o direito que ele tinha com as camas, aí começou a ter um pequeno sabor com seus vizinhos, né, com as pessoas da comunidade. Aí Pedro se tornou escravo daquele templário. Aí toda essa artimanha foi se migrando ali por toda aquela região da Europa. Aí foi migrando até chegar aqui, gente, né? Através das colonizações. Aí esse método foi trazido para cá. Ele não surgiu aqui, ele foi trazido para cá. Aí veio Revolução Industrial, né? Eu posso adiantar assim que as escolas surgiram, né, junto ou junto ou após a Revolução Industrial, né? Com aquele pretexto, né? Não, fulano, agora vamos mexer a prática de produtos, né? De manufatura via artesanato. Acabou, agora é tudo industrializado, automatizado, máquinas. Então, para a pessoa aprender a operar uma máquina dessa, tem que estudar, né? Aí vocês sabem o final dessa história. Ok, gente? Tá? Eu agradeço, né, por mais essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, mais vocês. Reitero novamente, quem gostou, curta, tá? Quem não gostou, dislike, tá serventia da casa, né? Quem não gostou, né? Inscrevam-se, ative o sino de notificações, tá? Caso eu poste novos vídeos, ok? Tá? Façam consideração com vocês, prestem bem atenção, tá? Nos cumprimentos de profecias e na agenda global, ok? Então, eu tenho como pretensão de fazer um documentário sobre isso, mas aí para fazer um documentário tem que estudar melhor. Eu faço meus vídeos aí, você sabe como eu posto meus vídeos, eu posto do jeito que tá, mas eu gosto, gente, de fazer um trabalho bem feito, ok? Tá? Então, seguindo em frente esse lema, em prol da verdade contra a mentira. Um abraço a todos vocês. Um alô do Bruce.